Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês e hoje eu trouxe um exemplo de progressão ao longo das fases de uma periodização. Então, quando a gente descreve sobre a periodização, basicamente o objetivo, é você dividir o seu treinamento em diferentes fases ou períodos e você conseguir fazer com que o seu cliente ele aumente a performance ao longo das fases, reduzindo o risco de lesão. Então, é como se você tivesse aí um aluno sedentário, com baixa capacidade funcional, baixa performance, e você elevasse ao longo das fases, ao longo da sua periodização, você elevasse o nível de performance da capacidade funcional desse seu cliente. Então, por exemplo, você tornaria esse cliente um indivíduo aí, um praticante intermediário, um praticante avançado, com um nível de performance maior do que ele apresentava anteriormente. E dentro dessa periodização, é importante com que a gente faça a progressão de cargas de forma lógica e coerente para reduzir o risco de lesão. Então, mais uma vez, aumentar a performance do seu cliente, reduzindo o risco dele se machucar ao longo desse processo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de 6 meses, de uma periodização, por exemplo, de 6 meses, composta aí por 6 mesociclos, e cada mesociclo tem a duração de 1 mês. Então, um exemplo que eu trouxe em relação ao aumento do volume de repetições ao longo das fases. Então, um exemplo, mesociclo 1, você faria aí 2.400 repetições, isso ao longo de 1 mês. Meso 2, 2.700 repetições. Meso 3, 3.000 repetições. Meso 4, 3.200 repetições. Meso 5, 3.500 repetições. E meso 6, 3.800 repetições. Então, você vê que ao longo dessas fases você tem um incremento dessa carga de treinamento, desse volume de repetições ao longo das fases, fazendo com que ele venha de um volume menor para um volume maior de treinamento. Então, a nossa ideia com a periodização, basicamente, é isso também, aumentar essa carga de trabalho ao longo do tempo de treinamento. E aumentando essa carga de trabalho ao longo do tempo de treinamento, teoricamente a performance vai acompanhando esse aumento. Por isso que é importante a gente sempre dar uma sobrecarga progressiva ao longo desse planejamento, para que você evite que o seu praticante, o seu cliente, ele entre no platô ali e numa estagnação dos resultados. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como a gente pode fazer essa progressão ao longo do tempo. Esses valores são valores teoricamente simbólicos, porque isso vai variar de pessoa para pessoa, mas basicamente a ideia seria você elevar o volume desse treinamento, a carga de treinamento ao longo das fases, fazendo com que a performance aumente ao longo do tempo. Então eu coloquei aqui por cor para ficar um pouquinho mais fácil de identificar também. Então teoricamente ali, mesociclo 1 e mesociclo 2, com a corzinha verde, teoricamente são volumes menores para o seu cliente começar a se adaptar, para ele entender qual é o procedimento do treinamento. Meso 3, meso 4, que é um cara que já está ali um pouquinho mais acostumado com o treinamento, em 4 meses ali de treino, e depois ali com 5 ou 6 meses de treino, que teoricamente é um cara ali que já está mais adaptado ao treinamento. Então, teoricamente seriam cargas menores aqui, volumes menores, e depois você vai progredindo ao longo das fases de treinamento, tornando esse treinamento mais árduo, que essa adaptação dele vai pedir um treinamento um pouco mais forte também. Depois, se vocês quiserem, vou gravar outro vídeo para vocês, falando de como a gente pode usar a distribuição do treinamento ao longo das fases, que vai ser a parte 2 desse vídeo, tá? Que vai estar disponível para vocês aí em breve também. Grande abraço!